A teoria de sistemas, cujos primeiros enunciados datam de 1925, foi proposta em 1937 pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, tendo alcançado seu auge de divulgação na década de 50. Em 1956, Ross Ashby introduziu o conceito na ciência cibernética. A pesquisa de von Bertalanffy foi baseada numa visão diferente do reducionismo científico até então aplicada pela ciência convencional. Dizem alguns que foi uma reação contra o reducionismo e uma tentativa para criar unificação científica. Primeiro, o sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. Segundo, o sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo e onde cada um dos elementos componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento do todo estejam em foco de atenção. Em terceiro, o sistema é um conjunto de partes coordenadas e não relacionadas, formando um todo complexo ou unitário. A ciência do século passado adotava a mecânica clássica como modelo do pensamento científico. Isso equivale a pensar nas coisas como mecanismos e sistemas fechados. A ciência de nossos dias adota o organismo vivo como modelo, o que equivale a pensar em sistemas abertos. Embora seja possível tentar entender o funcionamento de um carro só olhando as suas partes separadamente, o observador talvez não consiga compreender o que é um carro só olhando suas peças. É preciso entender de que forma as diferentes partes do sistema interagem. Essa interação dos elementos do sistema é chamada de sinergia. A sinergia é o que possibilita um sistema funcionar adequadamente. Por outro lado, a entropia é a desordem ou ausência de sinergia. Um sistema para de funcionar adequadamente quando ocorre entropia interna. Basicamente, a teoria de sistemas afirma que estes são abertos e sofrem interações com o ambiente onde estão inseridos. Desta forma, a interação gera realimentações que podem ser positivas ou negativas, criando assim uma autorregulação regenerativa, que por sua vez cria novas propriedades que podem ser benéficas ou maléficas para o todo, independente das partes. Toda organização é um sistema aberto. Esses sistemas são aqueles que não sofrem influência do meio ambiente no qual estão inseridos, de tal forma que ele se alimenta dele mesmo. A entropia apenas se mantém constante nos sistemas isolados. Segundo a teoria de sistemas, ao invés de se reduzir uma entidade, um animal por exemplo, para o estudo individual das propriedades de suas partes ou elementos, órgãos ou células, se deve focalizar no arranjo do todo, ou seja, nas relações entre as partes que se interconectam e interagem orgânica e estatisticamente. Uma organização realimentada e autogerenciada gera assim um sistema cujo funcionamento é independente da substância concreta dos elementos que a formam, pois estes podem ser substituídos sem dano ao todo, isto é, a autorregulação onde o todo assume as tarefas da parte que falhou. Portanto, ao fazermos o estudo de sistemas que funcionam desta forma,
não conseguiremos detectar o comportamento do todo em função das partes. A cibernética é uma ciência relativamente jovem. Ela foi criada por Norbert Wiener entre os anos de 1943 e 1947, na época em que surgiu o primeiro computador, bem como a teoria de sistemas. Cibernética é a ciência da comunicação e do controle. A comunicação torna os sistemas integrados coerentes e o controle faz a regulação do seu comportamento. A cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação entre o sistema e o meio e do controle da função dos sistemas com respeito ao ambiente. Ela também compreende os processos e sistemas de transformação da informação e sua concretização em processos físicos, fisiológicos e psicológicos de transformação da informação. Cibernética é uma tentativa de compreender a comunicação e o controle de máquinas, seres vivos e grupos sociais através de analogias com as máquinas eletrônicas. Estas analogias tornam-se possíveis, na cibernética, pela mesma estudar o tratamento da informação no interior desses processos, assim como aprendizagem, codificação e descodificação, retroação ou realimentação, entre outros. Segundo Wiener, do ponto de vista da transmissão da informação, a distinção entre máquinas e seres vivos, humanos ou não, é mera questão de semântica. O estudo desses autômatos trouxe inferências para diversos campos da ciência. A introdução da ideia de retroação por Norbert Wiener rompe com a causalidade linear e aponta para a ideia de círculo causal, onde A age sobre B, que em retorno age sobre A. Tal mecanismo é denominado regulação e permite a autonomia de um sistema, seja ele um organismo, uma máquina ou um grupo social. Será sobre essa base que o Wiener discutirá a noção de aprendizagem. A teoria matemática aplicada aos problemas administrativos é mais conhecida como pesquisa operacional. A teoria matemática tem ênfase no processo decisório e procura tratá-lo de modo lógico e racional, através de uma abordagem quantitativa, deslocando a ênfase na ação para a ênfase na decisão que antecede a ação. A investigação operacional ou pesquisa operacional é um ramo interdisciplinar da matemática aplicada, que faz uso de modelos matemáticos, estatísticos e de algoritmos na ajuda à tomada de decisões. É usada, sobretudo, para analisar sistemas complexos do mundo real, tipicamente com o objetivo de melhorar ou otimizar a performance. A investigação operacional nasceu no teatro de operações durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados se viram confrontados com problemas de natureza logística e de tática e estratégia militar de grande dimensão e complexidade. Foram criados grupos multidisciplinares de cientistas em que se incluíam matemáticos, físicos e engenheiros, a par de outros oriundos das ciências sociais, para apoiar os comandos operacionais na resolução desses problemas. Aplicaram um método científico aos problemas que lhes foram sendo colocados e criaram modelos matemáticos apoiados em dados e fatos que lhes permitissem perceber os problemas em estudo, ensaiar e avaliar o resultado hipotético de estratégias ou decisões alternativas. Com o fim do conflito e sucesso obtido, os grupos de cientistas como Daniel Pinto transferiram a nova tecnologia na abordagem de problemas para as empresas, confrontadas com problemas em tomar decisões de grande complexidade derivados do crescimento econômico que se seguiu. Com a evolução observada na informática, criaram-se condições de concretização algorítmica e velocidade de processamento, adaptados à imaginação dos profissionais da investigação operacional, e a microinformática permitiu relacionar diretamente os sistemas de informação com os decisores.